Ela passou anos acreditando que seu valor dependia da aprovação dos outros e da utilidade que ela tinha na vida de terceiros. Vivia exausta, tentando carregar o mundo nas costas, dizendo sim para todos enquanto sua própria alma gritava por socorro. Ela achava que ser boa pessoa era sinônimo de ser um tapete para os outros pisarem. O erro de verdade era a carência disfarçada de generosidade. Ela mendigava migalhas de atenção e aceitava tratamentos que feriam sua dignidade, acreditando que, se fosse perfeito o suficiente, alguém finalmente a valorizaria. Mas a vida parecia travada em todas as áreas. O financeiro não crescia, os relacionamentos eram tóxicos e a saúde estava definhando. Ela não percebia que o mundo a tratava exatamente da forma como ela se tratava. O deserto que ela vivia era o reflexo de um coração que se sentia indigno de receber o melhor da vida e das promessas divinas. A mudança começou no dia em que ela desabou no chão do banheiro, sem forças para levantar. Naquele silêncio doloroso, ela ouviu uma voz suave no fundo do peito dizendo que ela não foi criada para sobreviver, mas para governar sua própria história. Ela entendeu que Deus não poderia honrar alguém que desonrava o próprio templo, que é o seu corpo e sua mente. O aprendizado da autovalorização não foi um evento estético ou superficial, foi uma cirurgia espiritual profunda. Ela começou a organizar o básico do seu respeito próprio. Aprendeu a dizer não para convites que roubavam sua paz e para pessoas que só apareciam para sugar sua energia. A vida começou a se movimentar porque ela parou de aceitar menos do que merecia. A autovalorização foi a chave que destravou as portas que as orações sozinhas não abriam, pois Deus esperava que ela tomasse posse da sua identidade de filha antes de entregar a herança. Deus mudou tudo quando viu que ela finalmente entendeu quem era. Quando ela parou de buscar validação em homens, em curtidas ou em cargos, o céu se abriu de forma sobrenatural. Ela parou de correr atrás das coisas e as coisas começaram a correr atrás dela. O erro de verdade era a inversão de valores. Ela buscava o ter para depois ser, quando o segredo é ser para depois ter. Ao se valorizar, ela organizou sua rotina, cuidou da sua aparência por amor e não por vaidade, e começou a investir no seu conhecimento. A surpresa foi que, ao mudar a frequência interna, o cenário externo se reorganizou automaticamente. O emprego que a explorava foi substituído por uma oportunidade onde ela era admirada. O relacionamento que a diminuía foi embora para dar lugar a uma paz que ela nunca imaginou. Ela descobriu que a valorização é o perfume que atrai o sucesso e a presença real de Deus. A autovalorização trouxe uma clareza financeira que ela nunca teve. Antes, ela gastava para tentar ser aceita ou para aliviar a dor da rejeição. Agora, ela cuidava de cada centavo porque entendia que o dinheiro era fruto do seu tempo, e seu tempo era sagrado. Ela organizou o básico das suas contas e percebeu que a escassez era fruto de uma mente que se sentia pequena demais para prosperar. Deus mudou o fluxo da sua conta bancária quando viu que ela se tornou uma gestora fiel da própria vida. A surpresa foi descobrir que a abundância sempre esteve disponível, mas ela estava com as mãos ocupadas demais carregando o lixo emocional dos outros para conseguir segurar a bênção. Ela provou que a prosperidade é um estado de espírito que começa com a coragem de se colocar no lugar de honra que Deus já havia preparado desde o início. Ela entendeu que se valorizar não é ser egoísta, mas ser responsável com o dom da vida. Deus mudou a percepção das pessoas ao redor dela. Quem antes a ignorava, passou a respeitá-la. Quem a usava, se afastou por não suportar a nova luz que ela emanava. A vida andou de forma exponencial porque não havia mais o atrito da insegurança. Ela parou de pedir desculpas por existir e começou a agradecer pelas oportunidades. A triste verdade que ela descobriu é que as pessoas nos tratam conforme o preço que colocamos em nós mesmos. Ao subir seu valor interno, ela filtrou quem poderia sentar à sua mesa. A surpresa divina foi que, ao limpar o jardim da sua vida de ervas daninhas, as flores mais raras começaram a nascer. Ela se tornou um imã de milagres porque sua alma estava finalmente em ordem com a verdade do Criador. A história dela é um alerta para quem espera que o mundo mude para começar a ser feliz. Deus mudou tudo depois que ela mudou a si mesma. O erro de verdade era esperar que Deus fizesse a parte que cabia a ela, a parte de se amar e se respeitar. Quando ela assumiu essa responsabilidade, o sobrenatural aconteceu. A vida não é sobre o que te acontece, mas sobre como você se posiciona diante do que te acontece. Ela aprendeu a andar com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por consciência de sua origem divina. O básico organizado na sua mente gerou um impacto em sua saúde física. As dores sumiram e o brilho nos olhos voltou. Ela provou que a autovalorização é o melhor cosmético e o melhor investimento. O milagre foi a restauração da sua imagem no espelho de Deus. Hoje,
Ela olha para trás e sente compaixão daquela mulher que aceitava migalhas. Ela não se culpa mais pelos erros passados, pois entende que agiu conforme o nível de consciência que tinha. A gratidão agora é o seu combustível diário. Ela acorda cedo, organiza seu dia, cuida das suas finanças e dedica tempo para o seu crescimento espiritual com uma alegria contagiante. Deus preparou uma surpresa que incluiu uma nova carreira e um propósito de vida: ajudar outras mulheres a se levantarem do pó da desvalorização. A vida andou porque ela parou de girar em círculos ao redor dos problemas alheios e começou a caminhar em direção ao seu destino. A surpresa final foi perceber que o amor que ela tanto buscava fora sempre esteve transbordando dentro dela, esperando apenas para ser reconhecido e honrado. O aprendizado da autovalorização libertou-a da necessidade de competir com outras mulheres. Ela entendeu que o sol nasce para todas e que o sucesso de outra pessoa não é uma ameaça ao seu. Deus mudou tudo ao dar a ela um coração generoso, mas com limites firmes. Ela parou de se comparar e começou a se superar. O erro de verdade era a inveja disfarçada de inspiração. Ao focar no seu próprio jardim, a grama dela ficou mais verde do que nunca. A surpresa foi que, ao parar de olhar para o lado, ela viu o caminho livre à sua frente para correr a maratona da sua própria vitória. Deus colocou as pessoas certas na jornada dela no momento exato em que ela parou de aceitar as erradas por medo da solidão. A solidão virou solitude e a solitude virou plenitude. Ela descobriu que o silêncio é uma ferramenta poderosa de autovalorização. Aprendeu a não dar explicações para quem não quer entender e a não gastar pérolas com quem não sabe o valor delas. Deus mudou o ambiente dela ao trazer uma paz que excede todo o entendimento. A organização do básico espiritual trouxe uma blindagem emocional contra as críticas e o julgamento alheio. Ela se tornou inabalável porque sua âncora estava na rocha da sua identidade com Deus. A surpresa foi ver como os gigantes que a assustavam antes se tornaram pequenos diante da sua nova postura. Ela provou que o respeito se conquista no silêncio da disciplina e na força do caráter. A vida fluiu como um rio porque ela removeu as pedras da auto-rejeição que bloqueavam o curso das águas. O básico que ela organizou incluiu também o seu vocabulário. Ela parou de proferir palavras de derrota e de se autodepreciar nas conversas. Deus mudou a realidade dela conforme ela mudava suas confissões. Ela começou a declarar que era amada, capaz e próspera. O erro de verdade era a língua que amaldiçoava o próprio futuro com piadas de mau gosto sobre si mesma. Ao valorizar cada palavra que saía da sua boca, ela construiu uma nova atmosfera ao seu redor. A surpresa divina foi a rapidez com que as circunstâncias se alinharam às suas novas palavras. Ela provou que a vida e a morte estão no poder da língua e que uma mulher que se valoriza usa suas palavras para edificar o seu império e não para cavar a sua própria cova. A autovalorização também a ensinou a descansar sem culpa. Deus mudou o ritmo frenético da vida dela para um ritmo de descanso produtivo. Ela entendeu que não precisava provar nada para ninguém e que o valor dela não estava no que ela produzia, mas em quem ela era. O erro de verdade era o ativismo vazio para esconder a falta de significado. Ao organizar o básico do seu descanso, ela teve as melhores ideias da sua vida. A surpresa foi que, trabalhando menos e com mais foco, ela ganhou muito mais. Deus abençoou o seu repouso e multiplicou o resultado do seu esforço. Ela provou que uma mente descansada é mais afiada do que uma mente exausta. A vida andou quando ela parou de correr e começou a caminhar com passos firmes e conscientes. Ela percebeu que a autovalorização é um processo diário, não um destino final. Todos os dias ela precisa reafirmar quem é e onde quer chegar. Deus mudou tudo ao dar a ela a virtude da constância. O erro de verdade era a instabilidade emocional que a fazia mudar de ideia conforme o vento soprava. Ao organizar o básico da sua rotina espiritual, ela se tornou constante. A surpresa foi a segurança que ela passou a sentir, independentemente das crises externas. Ela provou que uma mulher que sabe quem é não se abala com a tempestade, porque ela sabe quem é o dono do barco. A vida fluiu porque ela parou de lutar contra as ondas e começou a usar o vento a seu favor, navegando com a bússola da autovalorização. O impacto dessa mudança chegou aos seus filhos e à sua família. Eles viram uma mãe e uma esposa que não estava mais implorando por afeto, mas que transbordava amor por estar cheia de si mesma e de Deus. A autovalorização curou a linhagem familiar. Ela quebrou maldições de submissão doentia e de vitimismo que passavam de mãe para filha. Deus mudou a história das próximas gerações através da decisão dela de se valorizar hoje. O erro de verdade era acreditar que o sacrifício pessoal extremo era uma virtude, quando na verdade era uma fuga. Ao se cuidar, ela ensinou os outros a cuidarem de si também.
A surpresa foi a harmonia que se estabeleceu no lar quando cada um ocupou seu lugar correto, com base no respeito mútuo e na dignidade. A autovalorização abriu portas para viagens, novas experiências e um estilo de vida que ela via apenas nos filmes. Deus mudou o cenário geográfico dela porque ela estava pronta para habitar novos lugares sem se sentir uma intrusa. O erro de verdade era o complexo de vira-lata que a fazia se sentir deslocada em ambientes prósperos. Ao organizar o básico da sua mentalidade de abundância, ela se tornou cidadã do mundo. A surpresa foi descobrir que o luxo não é ter coisas caras, mas ter a liberdade de escolher onde estar e com quem estar. Ela provou que a mente se expande para novos horizontes quando o coração se liberta das amarras da inferioridade. A vida andou em direção ao desconhecido com coragem e entusiasmo renovados. Ela aprendeu a investir em si mesma sem medo. Comprou livros, fez cursos, cuidou da saúde com os melhores profissionais que pôde. Deus mudou tudo ao multiplicar os recursos para que ela continuasse crescendo. O erro de verdade era economizar em si mesma enquanto gastava com os caprichos dos outros. Ao organizar o básico do seu autoinvestimento, ela se tornou seu ativo mais valioso. A surpresa foi o retorno sobre esse investimento, que veio em forma de sabedoria, autoridade e novos fluxos de renda. Ela provou que ninguém pode valorizar você mais do que você mesma investe em sua própria jornada. A vida andou porque ela se tornou uma fonte de valor para o mercado e para a sociedade, atraindo reconhecimento natural e merecido. A fé dela se tornou mais prática e menos religiosa. Ela entendeu que Deus não é um patrão cruel, mas um pai amoroso que se alegra com o sucesso dos filhos. Deus mudou tudo ao desconstruir imagens falsas de divindade que a mantinham presa ao medo. O erro de verdade era a religiosidade que pregava a pobreza e a autodepreciação como virtudes. Ao organizar o básico da sua teologia pessoal, ela encontrou um Deus que é a própria fonte da valorização e da honra. A surpresa foi a leveza da sua vida espiritual, que deixou de ser um peso e passou a ser um prazer. Ela provou que a verdade liberta não só a mente, mas também o potencial de realização que estava sufocado por dogmas errados e crenças limitantes. Hoje, ela é uma mulher que inspira pelo exemplo e não pelo discurso. Deus mudou tudo ao fazer dela um testemunho vivo de restauração. O erro de verdade era o orgulho que a impedia de admitir que precisava mudar a si mesma antes de tentar mudar o mundo. Ao organizar o básico da sua humildade, ela recebeu a exaltação divina. A surpresa foi a quantidade de pessoas que foram tocadas pela sua transformação silenciosa. Ela provou que a maior pregação é uma vida transformada e uma alma que se valoriza. A vida andou para todos ao redor dela porque ela decidiu brilhar a sua própria luz. O milagre foi a reconstrução de uma identidade que estava em ruínas, transformando-a em um palácio de dignidade. Ela aprendeu a celebrar cada pequena vitória. Antes, ela minimizava suas conquistas e focava apenas no que faltava. Deus mudou tudo ao dar a ela olhos de gratidão por cada degrau subido. O erro de verdade era o perfeccionismo que roubava a alegria do processo. Ao organizar o básico da sua celebração diária, ela se tornou mais resiliente. A surpresa foi que, ao celebrar o pouco, o muito veio mais rápido. Ela provou que a alegria do Senhor é a nossa força e que essa alegria começa com o reconhecimento do nosso próprio progresso. A vida andou com mais cor e sabor porque ela parou de esperar o final da estrada para ser feliz e começou a dançar durante o caminho. A história dela termina com uma promessa renovada para o futuro. Ela não tem mais medo de envelhecer ou de perder oportunidades, porque sabe que o seu valor é eterno e inegociável. Deus mudou tudo ao dar a ela uma visão de eternidade. O erro de verdade era a pressa de quem acha que a vida acaba amanhã. Ao organizar o básico da sua esperança, ela encontrou a paciência dos fortes. A surpresa foi que, ao parar de ter pressa, a vida começou a correr a seu favor. Ela provou que o tempo é um aliado de quem se valoriza e confia no tempo de Deus. O milagre foi a conquista de uma paz interior que nenhum dinheiro compra e nenhuma crise retira da sua alma resiliente. O convite que ela deixa para você hoje é: pare de mendigar amor e comece a transbordar valor. Deus está esperando você se colocar no seu lugar de filha para poder mudar todas as áreas da sua vida. Organize o seu básico emocional, espiritual e prático. O erro de verdade está em se abandonar enquanto tenta salvar o que não te pertence. Se valorize hoje, não porque você é perfeita, mas porque você é preciosa aos olhos de quem te criou. Depois que ela aprendeu a se valorizar, Deus mudou tudo, e Ele quer fazer o mesmo por você. A sua nova vida começa no exato momento em que você decide que não aceita mais nada menos do que a plenitude que Deus preparou para a sua jornada extraordinária.